Bom, no assunto anterior, gravado em vídeo, nós vimos sobre teodolitos e estação total. E o último assunto visto nesse vídeo foi sobre os erros que se cometem ao utilizarmos esses instrumentos. E são erros dos mais diversos, podendo ser os grosseiros, os sistemáticos e os aleatórios. E para isto, para eliminar ou reduzir esses erros, estudou-se procedimentos para a leitura desses ângulos. E esses procedimentos nós vamos ver agora na sequência quais são esses procedimentos. E muitos desses procedimentos eles aparecem em normas técnicas e definindo como deve ser esse procedimento, por exemplo, quantas séries de leituras, como é que deve ser configurada a estação total para essas leituras, ou o instrumento para essas leituras, seja ele teodolito ou estação total, são instrumentos que medem ângulos. E na sequência, então, nós vamos ver esses procedimentos, eles já são consagrados na literatura, nos livros de topografia, no mundo inteiro, esses procedimentos são consagrados. Nós vamos ver na sequência leitura na posição direta, só na posição direta. Nós vamos ver leituras conjugadas na posição direta e invertida do aparelho, a posição inversa do aparelho. Nós vamos ver método de repetição só na posição direta. E nós vamos ver método de reiteração só na posição direta. Veremos também método das direções, que é um conjunto, uma combinação de todos os métodos anteriores, num método só. Destes métodos, os mais importantes se destacam é o método da repetição e o método das direções. E para que servem esses métodos? Como já foi dito, eles servem para minimizar os erros cometidos durante as medições angulares. Como é que esses erros podem acontecer? Lembrando um pouco. Começa desde a própria construção do instrumento, que o construtor ele não garantiu a perpendicularidade do eixo vertical com o eixo horizontal. Tem que ser exato, perfeitamente 90 graus. E com relação a esse eixo horizontal, o eixo da luneta também tem que ser perpendicular a esse eixo. Então, só que é humanamente impossível fazer com exatidão absoluta que esses eixos caem entre si com ângulos de 90 graus. Então tem um próprio erro do instrumento, por isso o instrumento já vem com um desvio padrão do fabricante, uma precisão nominal do fabricante. Nesse caso aqui, esse instrumento aqui é mais ou menos 5 segundos de precisão nominal. Existe um pequeno erro de centragem do instrumento no ponto topográfico, no ponto sobre o qual ele está estacionado. Existem pequenos erros aleatórios ao colocar a baliza, e se ela não está bem colocada lá no ponto, exatamente no ponto, já causa um erro sistemático, que vai provocar também uma diferença dos cálculos no que deveria ser no final das contas, no final do processo. E existe o erro, além dos erros instrumentais, erros dos acessórios, ao colocar nos pontos, a verticalidade das balizas, por exemplo, existe o erro também da acuidade visual de quem está operando o instrumento, da sensibilidade de fazer a colimação perfeitamente lá no ponto e fazer o ajuste de foco para não causar um erro de paralaxe de visada, e isso tudo vai causar uma diferença significativa nos ângulos. E se a gente for lembrar, esse instrumento aqui, ele tem uma precisão nominal do fabricante de mais ou menos 5 segundos. Então, aqui se aplica a regra dos 3 sigmas, que é a tolerância. 3 sigmas é a tolerância. 1 sigma, mais ou menos 5 segundos, que é a precisão nominal. 3 sigma, 15 segundos. Então, eu tenho uma tolerância de diferença entre o primeiro ângulo que eu vou ler para o segundo ângulo que eu vou ler. Se eu repetir, a diferença do primeiro ângulo irradiado com o segundo ângulo irradiado calculado pode dar até, se eu considerar só o instrumento, pode chegar até 15 segundos. Dentro de 15 segundos, menor ou igual a 15 segundos, eu aceito as leituras angulares. Passando disso, eu rejeito e tenho que calcular de novo. Tenho que fazer medições e cálculos novamente, até que fique dentro da tolerância.
Mas aqui eu vou ser menos conservador e porque eu também cometo erro. Parte do erro é da acuidade visual na colimação. Então eu vou dar para mim um erro de mais ou menos 5 segundos. Então nós temos 15, que é a tolerância, mais 5. Então nós vamos chegar aí num erro máximo aceitável, uma diferença máxima aceitável entre dois ângulos irradiados lidos, por exemplo, na baliza 1 com a 2, de até 20, mais ou menos 20 segundos. Menor ou igual a 20 segundos. Essa vai ser para aceitação e rejeição. Beleza. O que nós temos aqui como cenário? Nós temos uma estação total. Dessa estação total nós só vamos usar o instrumento teodolito dela, não vamos usar o distanciômetro, porque o nosso estudo é medição angular horizontal. Esse instrumento está estacionado sobre um piquete, que nós vamos chamar de ponto M1, ponto de estação M1. E à nossa frente nós temos 3 balizas, da esquerda para a direita o ponto 1, no centro o ponto 2 e à direita o ponto 3. Eles estão apoiados na vertical sobre piquetes de madeira, onde daqui dá para ver o contato da ponta da baliza com a superfície do piquete, o plano do piquete. Isso é, dá para enxergar praticamente o ponto a ser medido, já que a baliza serve para elevar o ponto na vertical, principalmente quando tem obstáculos à frente. Nesse caso dá para ver diretamente onde a baliza toca o ponto. E essas balizas elas estão fixas com tripés e estão garantidas, tem a sua vertical garantida controladas com um nível de cantoneira. Muito bem. Da sequência prevista, nós faremos agora a leitura na posição direta. Leitura na posição direta. Para isso eu fiz um croquis da situação. Nós temos aqui um croquis da situação, ponto M1, está materializado com madeira a 10 centímetros do solo. A mesma materialização tem nos pontos 1, 2 e 3, que são as balizas à frente. Baliza número 1, baliza número 2, baliza número 3. Esse é o croquis da situação. E aqui nós temos uma tabela de valores, onde a gente vai anotar os valores medidos. Então temos a leitura na posição direta, leituras conjugadas, espaço para anotar as medições do método de repetição, 3 séries. Aí nós vamos para o método de reiteração, depois o método das direções com 3 séries de leituras. Destaca-se aqui os mais importantes, método de repetição e método das direções. Temos também aqui uma calculadora para fazer essa verificação da aceitação e rejeição em campo, com o cálculo da média, do desvio padrão e do desvio padrão da média. Muito bem, começamos então com o método. Eu vou aproximar mais essa situação aqui para eu não precisar me deslocar tanto. Começando então com a leitura na posição direta. Qual é a desvantagem desse método? A desvantagem desse método é que eu só vou ter uma leitura em cada ponto das balizas. Eu vou ter uma leitura na baliza 1, uma leitura na baliza 2, uma leitura na baliza 3. Só. Eu não tenho uma superabundância de leituras para poder fazer média, para calcular desvio padrão da média. E desta forma eu não sei que erro eu cometi, acabo não sabendo se eu estou dentro da tolerância da precisão nominal do instrumento. Enfim, é a pior situação possível. E diga-se de passagem, a mais utilizada no dia a dia na topografia de rua e fora nos trabalhos em comum. Ligando o aparelho, eu não necessito de zerar ele na ré. Nós vamos considerar a baliza número 1 como sendo sempre ré, a baliza número 2 como sendo vante e a baliza número 3 como sendo vante também. Então a baliza da esquerda será a nossa ré, as demais vante. Então não foi zerado o aparelho, aqui nós temos o horizontal, vou fazer a colimação na baliza.
E qual o objetivo de fazer a leitura na ré, leitura na avante, leitura na avante? Para ter os irradiados da ré, que é o número 1, até a baliza número 2, da ré, que é o número 1, até a baliza número 3. Então, dessas leituras, nós tiramos daqui, através cálculo, 2 irradiados. Irradiado na baliza 1 e irradiado na baliza 3. E para cada metro, 2 irradiados. Simplesmente o instrumento foi ligado e temos o ângulo lido agora, uma vez que foi feita a colimação, temos imediatamente o ângulo lido que será anotado, na posição direta. 278, 38, 40. Vamos para a baliza 2. Ângulo lido na baliza 2. Dois nove oito 32 59 58 298 32 58. Muito bem, agora ângulo lido na baliza 3. Três 1 8 2 3 4 3. 3 1 8 2 3 4 3. Aqui é ré, avante e vante. Muito bem. Por serem leituras simples, não tem superabundância de leituras, não tem como calcular se está dentro da tolerância ou não. Muito bem, agora vamos ver leituras conjugadas, PD e PI. Essas leituras, a gente vai ver depois aqui, vai se repetir esse processo aqui no método das direções. Apenas a gente vai ver como é que ela se procede, e para isso nós vamos somente ver na baliza número 1. Na baliza número 1, nós vamos ver como se procede essa medição, porque depois a gente vai repetir isso, vai ter que fazer isso no método das direções. Então, como é que funciona uma leitura conjugada? E eu deveria fazer nas 3 balizas, mas isso vamos fazer lá no método das direções. Vamos fazer só na baliza número 1 para ver como é que funciona. Então eu tenho aqui, quando o instrumento ele é munido só de um display, porque existem instrumentos que têm display duplo. Quando ele é munido só de um display, certamente quando o display se apresenta no meu lado, dessa forma como está e não assim, aqui está as costas do instrumento, aqui está a frente dele. A frente quando está tudo o display para mim. Então, quando o display está na minha frente, quando é display simples, não tem um duplo, essa é a posição direta do instrumento. Então eu vejo que aqui o círculo vertical do instrumento ele fica à minha esquerda. E essa aqui seria a posição invertida, só que daí eu tenho que também inverter a luneta. Essa é a posição inversa do instrumento e esta é a posição direta do instrumento, quando o display está de frente para mim. Quando é display duplo, poderia acontecer nesse caso de ter um display aqui também. Aí observa-se que os botões de fixação, os parafusos de fixação do movimento horizontal e de chamada, eles ficam à minha direita aqui. Bastante fácil de fazer aqui para quem é destro. O instrumento ele foi pensado para quem é destro. E quando está na posição inversa,
eu tenho que girar a luneta para frente, fica tudo invertido, inclusive o parafuso de fixação do movimento horizontal e o de chamada, eles ficam na minha canhota aqui, na minha esquerda, e eu vou sentir um grau de dificuldade, já que eu sou destro de nascimento, eu vou sentir aqui um grau de dificuldade para fazer a fixação aqui, é tudo o contrário para mim. Então, assim se identifica se o instrumento está na posição direta ou inversa. Então agora eu vou ter que fazer na baliza 1 a leitura dos ângulos nas duas posições do instrumento. E aí, neste caso, eu posso ver se eu estou dentro da tolerância ou não, porque existe mais do que somente uma leitura. Então eu tenho que tomar bastante cuidado, porque o erro vai aparecer. Dois, 7, 8, 38, 39. Então, posição direta. 2, 7, 8 graus, 38, 39. Muito bem. Agora, no mesmo ponto, na posição inversa. Eu já vou sentir um grau de dificuldade. E o display ficou do outro lado, no lado oposto em relação a mim. Torna-se tudo mais estranho e tem que ter bastante habilidade aqui para... E agora a surpresa. A diferença tem que ser exatamente 180 graus. 98, 38, 54. 98... 54. Então teve uma diferença, devia dar 39. Então eu vou pegar 278, 38, 39, porque é maior que 180, eu tenho que descontar 180, já que a diferença é meia volta, 180 graus, menos 180 graus, igual 98, 38, 39. 98, 38, 39. E agora eu vou ver o meu erro, porque eu tenho que diminuir esse valor que deu aqui do valor da posição invertida. Menos 98 graus, 38, 54. Igual 15 segundos. Diferença deu dentro da tolerância do instrumento. Bom, já que a gente viu que ficou dentro da tolerância, da precisão do instrumento mais o erro do operador, nós podemos então agora calcular o ângulo lido, que será a média das duas leituras. E como é que se faz isso? Nós temos no nosso livro didático lá uma equação que diz que a leitura, o ângulo lido, é igual à posição inversa mais ou menos 180, mais a posição direta, dividido por 2. Por que mais ou menos 180? Quando a posição inversa for maior que 180, a gente desconta de 180. E quando a posição invertida for menor que 180, a gente soma com 180, para daí somar com PD. Então, analisando a posição invertida, a posição inversa deu menor que 180, então eu tenho que somar com 180. Então eu vou pegar a posição inversa, 98 graus, 38 minutos e 54 segundos, e eu vou ter que somar porque é menor que 180, então mais 180 graus é igual mais a posição direta. Posição direta mais 278 graus, 38 minutos e 39 segundos, igual, dividido por 2. Dividido por 2, igual 278, 38, 45. Esse é o ângulo lido na baliza 1. Assim nós faríamos posição direta e inversa na baliza 2 e teríamos o ângulo lido final, a média, na baliza 2.
E nós faríamos a leitura na posição direta inversa na baliza 3 e calcularíamos também a média das leituras na baliza 3. Isso se na baliza 2 e na baliza 3 a gente ficasse dentro da tolerância da precisão nominal do instrumento mais o pequeno erro do operador. E uma vez tendo os 3 ângulos lidos, aceitos, a média deles, eu posso então calcular os irradiados e ter o resultado final. Agora nós vamos para o método da repetição. E aí, esse método, ele é muito importante. A desvantagem dele é que ele só é feito na posição direta do instrumento. Então existem erros de centragem do instrumento que acabam não sendo compensados nesse processo, porque o instrumento ele só está numa posição, ele não está distribuindo o erro na posição invertida também. Então vamos ver aqui o método da repetição. Então nós temos que fazer a leitura na baliza 1, assim como nós vimos na leitura na posição direta, só que nós vamos fazer 3 vezes na posição direta. Então para cada baliza nós vamos ter 3 ângulos, em cada baliza nós vamos ter 3 ângulos. Então vamos lá, e todos na posição direta. Então é a leitura na posição direta repetida 3 vezes. Vamos lá. Dois, 7, 8, 3, 8, 4, 5. Agora na baliza 2, primeira série. Dois, 9, 8, 3, 3, 0, 3. Primeira série na baliza 3. Três, 1, 8, 23, 48. Então se a gente observar aqui o que a gente fez aqui, nessa primeira série, é igual ao que a gente fez na leitura na posição direta. Só que nós vamos repetir mais uma vez isso aqui, para ter superabundância de ângulos. Os ângulos têm que dar iguais. Então nós vamos para a segunda série, na baliza número 1. 2, 7, 8, 38, 41. 2, 7, 8, 38, 41. Aqui já dá para ver que deu uma diferença de 4 segundos com relação à primeira leitura da primeira série no ponto 1. Vamos para a segunda série, ponto 2. Dois, 9, 8, 32, 5, 9. Exato. Dois, 9, 8. 2, 9, 8, 32. Vamos para a segunda série na baliza 3. Trezentos e 23, 47.
Então, 3303 para 38 para 3259 dá 1 para 33, dá 4 segundos de diferença no ponto 2, e no ponto 3, 23 para 47 e 23 48, 1 segundo. Beleza, até agora aparentemente tudo aceito. Vamos para a terceira série. Leitura no ponto 1. Dois, 7, 8, 38, 39. 2, 7, 8, 38, 39. Para 45, 6 segundos. Vamos para a baliza 2. Dois, 9, 8, 33, 01. 2, 9, 8, 33, 01. Vamos para a baliza 3. Então, se a gente tomar a baliza Ré como referência, nós temos aqui diferença com a baliza Ré. Nesse caso aqui, nós temos 4 segundos de erro de 4 segundos, e nesse caso aqui, 6 segundos de erro. Então está dentro da tolerância. Se a gente comparar o ponto 2 na primeira série, comparado com a primeira série aqui, 5,9 para 32, 5,9 para 0,3, 4 segundos. E comparado com a primeira série, terceira com a primeira, 2 segundos. E se eu comparar na segunda série com a primeira, 47 para 48, 1 segundo de erro. E 46 para 48, 2 segundos de erro. Então podemos ver que todos eles estão dentro do aceitável, dentro da tolerância. Todos eles menor do que 20 segundos, que foi a nossa limite máximo de erro. De posse dos dados medidos na posição direta e verificado que eles estão dentro da tolerância, faremos agora o cálculo dos irradiados das 3 séries, para as 3 balizas, da baliza 1 para 2 e da 1 para 3. Então vamos lá. 98, baliza 2, 298. 298, 3303, menos a Ré. 278, 38, 45. Igual. 19, 54, 18. Então, irradiado 1, 2... 19 graus, 54, 18. Irradiado 1,3. 318, 23, 48. Lembrando que é a primeira série. Menos 278, 38, 45. 39, 45, 03. Muito bem, vamos para a segunda série. 298, 32, 59, menos 278, 38, 41. Igual. 19,
54, 18. O segundo ângulo irradiado da segunda série, 318 graus, 23, 47 menos 278, 38, 41, 39, 45, 06. Vamos para a última série, 298, 33, 01, menos 278, 38, 39, igual 19, 54, 22. Vamos para o segundo irradiado da terceira série, 318, 23, 46, menos 278, 38, 01, 39, 45, 45. Muito bem. Agora nós podemos pegar os irradiados da baliza 1, 2, 1, 2 da segunda série, 1, 2 da terceira série e fazer o cálculo do desvio padrão. Então já está na função estatística, basta pegar. Aqui eu tenho como grau minuto todos iguais, então eu só vou pegar o valor dos segundos. Então 18 m mais, 18 segundos m mais e 22 segundos m mais. Shift 2, 1 é a média, 19 segundos. Então o irradiado final 1, 2 é 19 graus, 54 segundos e 19 segundos. Esse é o irradiado 1, 2 final. Irradiado, e vamos, essa é a média final. Então vamos ver agora o desvio padrão, x bar. 3, igual. Mais ou menos 2 segundos. X bar é o M minúsculo, igual a mais ou menos 2 segundos. Esse é o M minúsculo, desvio padrão simples. E depois podemos calcular o desvio padrão da média. Vamos calcular agora o irradiado 3 final. Então vamos lá, limpar a memória. Vamos colocar aqui, vamos verificar se os minutos são iguais. 39, 45, 39, 45, 39, 45, então só preciso ficar os segundos. Então, 3, M mais, 6, M mais, 45, M mais, igual. Shift 2, 1 é a média, 18. Então a média vai ficar 39 graus, 45 minutos e 18 segundos. Com um Mzinho de Shift 2, 3 igual 23 segundos. E agora podemos calcular o M maiúsculo. M maiúsculo é igual a N, a M, que é o M, mais ou menos o desvio padrão, M dividido por raiz do número de. Então vamos calcular para o 1, 2, o irradiado 1, 2, e depois vamos calcular para o irradiado 3. M igual a mais ou menos M dividido
M é igual a mais ou menos 2 dividido por raiz quadrada de 3, igual 1 segundo. Mais ou menos 1 segundo vai dar o desvio padrão da média para a primeira série. Vinte e 23 dividido por raiz quadrada de 3, igual 13 segundos o desvio padrão da média para o irradiado 3. Faremos agora o procedimento do método da reiteração. Bom, o que acontece no método da reiteração? O método da reiteração, ele só é lógico nos dias de hoje, comparando, ele só é lógico para instrumentos analógicos, instrumentos que possuem o seu círculo horizontal aqui embaixo e o círculo vertical aqui. Nesse caso é um instrumento digital e esses transferidores que estão aqui, eles estão graduados não com números e sim com código de barras. A exemplo do que existe no supermercado, quando a gente passa com um produto, existe um código de barra e o operador de caixa ele segue com o leitor daquele código de barra e o leitor ele transforma aquilo num número, num display, que é o display do caixa lá, o monitor do caixa. Aqui é a mesma coisa, possui, nesse caso aqui, o círculo horizontal e o vertical, eles estão graduados por barras, existe um leitor e existe um processador que transforma essas barras em números que aparecem aqui no display, idêntico ao que acontece lá com o caixa do supermercado. Mas os teodolitos analógicos, os mecânicos, eles possuem nos seus transferidores, tanto horizontal e vertical, que são os círculos horizontais e verticais aqui nos instrumentos teodolitos, eles possuem os seus números gravados em cima, assim como o transferidor que a gente usa na matemática. Bom, e aí a gente pode perceber, por exemplo, se a gente fizer um teste de pegar uma pequena régua de 30 centímetros, que está graduada em milímetros, 30 centímetros, régua de qualquer loja de material escolar, uma régua graduada em milímetros, do mesmo fabricante, e se a gente colocar lado a lado e comparar os milímetros de uma e com a outra, a gente vai ver que, por vezes, eles se desencontram. Pequenas diferenças acontecem, isso são erros acidentais, provenientes da imperfeição do fabricante e dos instrumentos que o fabricante usa para gravar em cima. E é humanamente impossível fazer uma régua igual a outra. E aí se distribui, qual é a técnica? Isso acontece também no transferidor analógico. Se a gente comparar dois transferidores do mesmo fabricante, e inclusive eles são transparentes e dá para tentar encaixar uma linha com a outra, a gente vai ver que tem linhas que uma parece que está um pouco mais à esquerda, a outra está mais à direita, no transferidor. Então qual é a técnica que se desenvolveu quanto da reiteração? O método da reiteração ele foi desenvolvido justamente para esses instrumentos que não são digitais e que têm os números e as linhas gravados por um gravador, numericamente números como a gente conhece, não barras. E linhas assim como uma régua milimetrada. E como acontecem esses erros, esse método da reiteração ele surgiu para que se possa fazer a leitura como um total, como uma peça total, como em todas as partes desse transferidor. E não só numa região, naquela região inicial, como se eu zerasse aqui na baliza de ré e não mexesse o transferidor. Nesse caso, eu estou vendo numa posição, nesse caso da reiteração, eu estou vendo numa posição do transferidor e aí eu mexo esse transferidor para fazer as leituras nas balizas, numa outra posição do transferidor, e aí eu giro o transferidor para fazer, até que eu faço as leituras nas balizas 1, 2 e 3, utilizando todas as partes do transferidor. Bom,
Mas esse método ele foi desenvolvido para instrumentos analógicos, como já foi dito. Para instrumentos digitais, que o transferidor eles são código de barra, isso não se justifica mais. Por quê? Porque não existe um zero físico. Não existe um zero físico como no transferidor. Aqui, qualquer posição pode ser zero. Assim como numa balança digital do açougueiro, eu coloco essa calculadora em cima, ela vai indicar o peso, quantos gramas ou quantos gramas pesa essa calculadora no display. Mas eu posso numa tecla zerar. E aí eu quero pesar a caneta, eu coloco a caneta, está zerado, essa calculadora está em cima da balança, eu zerei e quero saber quanto pesa a caneta, basta colocar a caneta em cima e só vai aparecer o peso da caneta, embora tenha o peso da caneta e da calculadora juntos. Então eu posso zerar nessa direção, basta apertar aqui 07, ó. Yes. Então eu não tive que trazer o zero do transferidor para lá, eu zerei nessa posição. E agora esse transferidor ele está aqui dentro, ele está fixo. Eu vou apontar nessa direção e também posso zerar nessa direção. E o transferidor ele ficou fixo lá. Então eu posso jogar o zero onde eu quiser. E eu não estou fazendo leituras físicas em todas as partes do transferidor. Isso não se justifica mais. Bom, nesse caso, não adianta então eu zerar aqui e fazer essa leitura e depois colocar lá uma outra posição. Eu posso impor aqui um ângulo também qualquer, nessa posição que é o zero, sem mexer o transferidor. O transferidor está na mesma, transferidor em código de barra, ele está na mesma direção, fisicamente fixo, e eu posso mudar a leitura dele digitando, eu posso impor um ângulo 45 graus, enter. Agora não tem mais zero lá, 45 graus, mas ninguém mexeu o transferidor lá dentro. E eu quero colocar 180 graus lá. Eu vou impor 180 graus. Isso foi um processo de cálculo por um processador que ele simplesmente me trouxe que agora lá está 180 graus e a gente tem que entender que ninguém levou 180 graus do transferidor para lá. Isso é um cálculo matemático que é feito aqui por um processador e que me mostra que agora lá está 180 graus. Essa é a razão pela qual a gente não vai usar o método de reiteração, porque nesse caso não se justifica quando o instrumento é digital. Na sequência agora, o método das direções. Esse método ele se apresenta como uma combinação de todos os anteriores. Ele é uma combinação da leitura na posição direta, nas leituras conjugadas, no método de repetição e, por ser um instrumento digital, não justifica também em cada série usar uma posição diferente do limbo, porque isso não acontece aqui, a não ser que a gente for soltar aqui embaixo e girar fisicamente o instrumento, que também não se justifica hoje em dia mais. Então, o método, e que daí é a reiteração, essa nós não vamos proceder. Método das direções. Então, vamos começar. Fazer a primeira série. A primeira série, ela termina aqui. Primeira série. Segunda série. Terceira série. Tudo isso para extrair dois ângulos, o irradiado 1 e o irradiado 2. Então vamos lá, primeira série, posição direta inversa, sem fazer a reiteração. Nós vamos repetir 3 vezes, simplesmente. Posição inversa na 1.
358 5924. Bom, e assim sucessivamente continuamos fazendo o PD e PI e anotamos direitinho na caderneta, e no final temos um conjunto grande de leituras e nós vamos pegar como exemplo somente a primeira série aqui para ver como se calcula. Então aqui na primeira série nós temos duas leituras na baliza 1, que é a baliza de Ré, duas leituras na baliza 2 e duas leituras na baliza 3. PDPI, PDPI, PDPI. E assim como nas leituras conjugadas, nós vamos ter que calcular os ângulos lidos. O lido 1, resultante do PDPI na baliza 1, o lido 2, resultante do PDPI na baliza 2 e o lido 3, resultante do PDPI na baliza 3. Isso para a primeira série. Isso vai se repetir para a segunda série e vai se repetir para a terceira série. Aqui nós só vamos calcular para a primeira série. Vamos lá então. L é igual à posição invertida, então vamos calcular o 1. 358 a posição inversa, 358 graus, 59 minutos e 24 segundos. Como é maior que 180, menos 180 graus, igual. Mais a posição direta, mais 178 graus, 59 minutos e 07 segundos, igual, dividido por 2. Então, a média da leitura do ângulo lido na baliza 1 para a primeira série é 178 graus, 59 minutos, 15,5 segundos, nós vamos arredondar para 16 segundos. Agora vamos calcular a média para a baliza 2 na primeira série. Posição inversa, 18 graus, 53 minutos e 20 segundos. Como é menor que 180, mais 180 graus, igual, mais a posição direta, 198 graus, 53 minutos e 21 segundos, igual, dividido por 2, igual, 198, 53, 20,5, 21 segundos. Lembrando que a gente só está procedendo esse cálculo porque a gente viu já que os ângulos estão dentro da tolerância, as diferenças muito pequenas entre eles. Por exemplo, aqui eu tenho 18 segundos, 18, eu tenho 17 segundos aqui para o 1 na posição direta inversa, aqui eu tenho 1 segundo e aqui eu tenho 4 segundos, todos eles dentro da tolerância.
por isso a gente segue uns cálculos. Vamos calcular então o ângulo lido para a baliza 3. Posição inversa, 38,4355. Tem que somar 180 porque ele é menor que 180, mais 180 graus. Mais, na posição direta, 218 graus, 43,59, igual, dividido por 2, igual, 218, 43,57. Então, lembrando que eu vou ter, isso aqui é a primeira série, só para a primeira série, o conjunto da primeira série. Eu vou ter para a segunda série um outro conjunto de L1, L2 e L3, e eu só posso calcular L1, L2 e L3, que são os ângulos lidos, se eles estiverem dentro da tolerância. A gente vê que são muito próximos entre eles, não teve erro significativo fora da tolerância. E para a terceira série também vai se repetir mais um conjunto de ângulos lidos, o L1, L2 e L3. Então eu vou ter 3L1, 3L2 e 3L3, ângulos médios que foram calculados da mesma forma que aqui na primeira série. E que depois eu posso calcular tendo o lido na primeira série. Eu posso calcular então, vão surgir daqui dois ângulos irradiados, o irradiado L1, L2 e o irradiado L1, L3. Aqui vai ter um irradiado L1, L2. Depois eu posso calcular o irradiado L1, L2, irradiado L1, L3, igual. Depois aqui, irradiado L1, L2, irradiado L1, L3. E depois aqui de novo, irradiado L1, L2, irradiado L1, L3. Vamos calcular um deles para a gente ver como faz. Então eu vou pegar L2 menos L1, lido na avante menos lido na ré, 198 graus, 53, 21, menos 178 graus, 59, 16, igual 19,5404. É o irradiado 1,2 na primeira série. E agora vamos calcular o irradiado 1,3 da primeira série. 218 graus, 43,57, menos 178, 59, 16, igual 39, 44, 41. Então nós temos aqui o irradiado L1, L2 na primeira série. Vamos ter o irradiado L1, L2 para a segunda série. Vamos ter o irradiado L1, L2 para a terceira série. Todos os irradiados L1, L2 são 3. Eu vou pegar a média, x barra. Eu vou pegar o desvio padrão e vou ter que calcular o desvio padrão da média. Depois, para o irradiado L1, L3, vai ter para a segunda série L1 para L3 e para a segunda série para a terceira série L1, L3. E todos eles vão me resultar num x barra, num desvio padrão e num desvio padrão para a média.